Caros amigos do nono ano, hoje nós estamos trabalhando com você a apostila número 3, capítulo 11, que vai dar início a uma série de aulas falando sobre relações binárias e funções. Para que a gente possa ter uma noção do que vem a ser relação binária, o que vem a ser funções, a gente precisa entender inicialmente que nós podemos resumir isso à relação entre dados ou informações dentro de um plano cartesiano ou de um diagrama ou de um gráfico qualquer. O autor da nossa apostila traz para a gente inicialmente uma notícia postada no G1, no jornal Globo, que dá uma noção para a gente que a gente vai, através dessa situação, nos colocar na condição de entender as relações binárias e as funções. Observe. A Petrobras anunciou nesta terça 15 o aumento de 1,28% no preço da gasolina comercializada nas refinarias. Com isso, o litro passará de 1,9173 para 1,9420 a partir desta quarta-feira, 16. Na véspera, a petroleira levou em 0,89% o preço do combustível. O litro do diesel segue em 2,0316 desde 1º de junho, quando a estatal reduziu em 0,07 centavos o preço. O compromisso foi originado da greve dos caminhoneiros, iniciada no fim de maio. Uma das principais reivindicações da categoria era a redução no preço do diesel. Essa notícia veiculada no G1, a apostila nos traz para quê? Para a gente poder entender o gráfico que se apresenta nesta matéria, nessa notícia. Veja só. Lá no G1, na sua apostila, traz esse gráfico. Ele traz um gráfico contendo o comportamento tanto da gasolina como do diesel em matéria de preço. A gasolina está marcada aqui no tom lilás, no tom rosa bem clarinho, e o diesel no tom lilás quase azul. Aqui é o diesel, você está vendo aqui o que está acontecendo? Olha aqui, você por uma questão de observação. O diesel, o preço do diesel se mantém constante. E o da gasolina, o que está acontecendo? Ó, ele aumenta, ele diminui, ele se mantém constante, ele diminui, ele se mantém constante, ele diminui, ele aumenta. Ou seja, o gráfico nos dá a percepção perfeita de que, em determinados momentos, a gasolina está aumentando de preço, diminuindo ou se mantendo. Então, o que você vai fazer aqui? Presta atenção. Quando o gráfico subir, significa o quê? Aumento de preço. Beleza? Por que você está fazendo isso? Porque nós vamos precisar. Quando o gráfico se manter na horizontal, o preço está inalterado. Quando você descer, houve o quê? Redução de preço. Pronto, é isso que eu quero que você entenda. O autor quer que você compreenda a interpretação. Que você só pegar um exemplo. Nesse momento, bem aqui, no dia 23/6 até o dia 27, o que está acontecendo aqui? O preço está estável. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, do dia 8/6 até o dia seguinte, o preço subiu. Se você pegar bem aqui no dia 10 de agosto até o dia 14, o preço subiu. Se você pegar entre o dia 17 e o dia 19, o preço permaneceu constante. É isso que você vai ter que trabalhar aqui. Portanto, a partir desse momento, você já teve a familiarização com o gráfico que o G1 nos deu na sua coluna de economia e nós iremos responder as questões em cima desse próprio gráfico. Observação desses gráficos, o que a gente nota? Vários momentos de aumento e de redução. Obviamente, a gente não vai colocar todos. Eu vou colocar alguns. Por exemplo, aumento. A gente teve no dia 8 de junho para o dia 9 de junho, um aumento. Outro aumento que a gente vê aqui no gráfico. Do dia 27 de junho até o dia 3 de julho, a gasolina aumentou. Outro aumento. No dia 11 de agosto até o dia 15, a gasolina aumentou. E outros, eu não vou colocar mais porque não é necessário. Só para você ter uma noção do que o gráfico aumenta e diminui, basta olhar se ele está na crescente ou decrescente. Um momento que ele diminuiu com o preço. Bom, a diminuição do preço aqui dá para a gente ver, por exemplo, entre o dia 3 e o dia 6, dia 3 e o dia 8 de junho, o preço caiu. Mais algum dia? Entre o dia 12 e o dia 14 de julho, o gráfico também está descendente. Mais algum? Vou colocar mais um. 17 ao dia 18. Do dia 17 de julho até o dia 18 de julho, também teve queda. Obviamente, tem outros momentos, a gente está colocando aqui alguns. Ele pergunta se tem alguma passagem que o gráfico não sofreu alteração, ou seja, ficou na horizontal. Aqui o gráfico sobe, o gráfico desce e aqui ele permanece na horizontal. Dando uma olhadinha nesse gráfico aqui, eu estou vendo que do dia 5 de julho ao dia 6, ele se manteve no mesmo patamar horizontal.
Tem mais algum, Vanks? Deixa eu ver. Do dia 18 ao dia 21 de julho, dá na horizontal também. 18 a 21. Deixa eu ver se tem mais algum para a gente citar. 7 de agosto a 9 de agosto. Essa data, 9 de agosto, ela é muito importante para mim, é dia do meu aniversário. 7 de agosto a 9 de agosto. Pronto. E outros. Aí ele pergunta assim na letra D. Foi mais alto do que o preço do diesel? Você vai lá no gráfico, você tem um vermelhinho e lilás. Veja onde é que o vermelhinho está mais alto. Ó. É nessa parte aqui. Ó. Tá vendo? Onde é que ele está mais caro do que o diesel? Porque o diesel está em azul e a gasolina está em um vermelhinho. Aonde é que ele está mais caro, a gasolina, do que o diesel? Naquele intervalo. Que intervalo é aquele, Vanks? Aquele intervalo ali vai do dia 11 de julho a 13 de julho. Aí ele pergunta aqui para você o seguinte, explique como você pensou para localizar os períodos. O que é que você faz? Aumento. Como é que você sabe que foi aumento? O gráfico cresce. Pronto, é só isso que ele quer. Quando é que eu sei que o aumento da gasolina aconteceu? O gráfico cresce. Como é que eu sei que houve diminuição? Diminuição, ele diminuiu quando? Quando é que ele vai diminuir? O gráfico decresce. Quando é que vai ser um preço sem alteração? O preço sem alteração, amigos, ele vai acontecer quando? Quando o gráfico ficar na horizontal. É assim que eu vou saber. Então, esse é o primeiro momento da apostila, querendo mostrar para você como é que a gente pode analisar um gráfico, como é que a gente pode entender um aumento, uma redução, uma permanência constante. Agora nós vamos entrar propriamente dito no capítulo número 11, lembrando o que é produto cartesiano. Isso não é novidade para você, mas eu preciso fazer de conta que você não sabe. Produto cartesiano é a relação entre dois conjuntos A e B. Você pega um elemento do A e junta com o elemento do B. Você faz um par. Você vai chamar o elemento do A de X e o elemento do B de Y. E você faz o par X e Y. Então, por exemplo, aqui, ó, o 1 com o 2, com o 4 e com o 6 seriam 3 pares. 1, 2, 1, 4, 1, 6. Depois, 2, 2, 2, 4, 2, 6. 2, 2, 2, 4, 2, 6. E por último, 3, 2, 3, 4, 3, 6. 3, 2, 3, 4, 3, 6. Olha que interessante. Isso aqui é a representação do produto cartesiano dos conjuntos A e B. Olha a definição. A vezes B é igual ao par XY, que a gente vai chamar de par ordenado, onde o X pertence a quem? Ao A, e o Y pertence a quem? Ao B. Veja o que foi que eu fiz aqui. Eu nada mais, nada menos fiz do que pegar o elemento 1 com o 2, com o 4 e com o 6. Depois peguei o 2 com o 2, com o 4, com o 6. E por último, o 3 com o 2, o 3 com o 4 e o 3 com o 6. Eu também posso representar isso, amigos, através do que a gente chama de diagrama de flechas. Você faz um círculo para um conjunto, faz um círculo ou algo parecido para o segundo conjunto e vai jogando as relações com flechinhas. Veja, olha aqui o número 1 que eu fiz. Ó. 1, 2, 1, 4, 1, 6. 2, 2, 2, 4, 2, 6. 3, 2, 3, 4, 3, 6. Então, simbolicamente falando, essa é a representação do produto cartesiano. Vanks, e agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai entender isso na prática com os exercícios de sua apostila da página 6. Ele diz assim, ó, dados os conjuntos A, 0, 1, 2 e B, 2, 3, represente os produtos cartesianos usando o diagrama de flechas e o plano cartesiano. Plano cartesiano, meus amigos, é essa estrutura que eu acabei de desenhar aqui embaixo. Ó. É uma estrutura que tem uma linha vertical e uma linha horizontal. Essa linha vertical é o Y, essa linha horizontal é o X. E aqui no encontro delas é o 0. Você vai colocar números positivos para a direita, números negativos para a esquerda. Positivos para cima, negativos para baixo. Nessa estrutura eu não vou precisar dos negativos porque não temos. Então vamos fazer aqui a representação? O plano cartesiano A vezes B vai me dar quem? Olha o que eu vou fazer aqui, por gentileza. Vai formar o 0,2 e o 0,3. Depois você vai fazer quem? 1,2, 1,3. E por último, 2,2, 2,3. É sempre assim. Você vai pegar o X no primeiro conjunto, o Y no segundo. Ali estão os pares, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é que você fez aqui, ó? 0,2, 0,3. 1, 2,
1, 3. 2, 2, 2, 3. Pronto. O que você vai fazer aqui? Vai marcar esse povo. 0 com o 2 é aqui. O 0 com o 3 é aqui. O 1 com o 2, aqui. O número 1 é o x e o 2 é o y. Você pega primeiro sempre o x e o y na sequência. Elemento 1, 3, lá em cima. Ó, vai marcando os pontinhos. 2, 2. Puxa aqui, ó, pontilhadinho, 2 com 2. O encontro dessas não preenchidas são seus pontos. E o último é o 2 com 3. É aqui, ó. Pronto. No segundo exercício, ele pediu B vezes A. Vanx tem a mesma coisa, não? Não. Meus amigos, B vezes A, eu vou fazer aqui embaixo. B vezes A é o caminho contrário. B vezes A vai ser quem? 2, 0. 2, 1. 2, 2. Agora, 3, 0. 3, 1. 3, 2. A flechinha sempre chegando no segundo conjunto. 3, 0. 3, 1. 3, 2. Eu já representei no diagrama de flechas, agora eu vou representar aqui no plano. 2, 0. Então, você vai colocar o 2 aqui. 2, 0. 2, 1. Seria aqui. 2, 2. Mais em cima um pouquinho. Pronto, aqui estão os 3. 3, 0. Aqui. 3, 1. 3 com 1. 3, 2. O 3 com 2. Observe que são dois gráficos totalmente diferentes. Eles são diferentes. A vezes B é uma coisa e B vezes A é outra. Isso aqui seria, portanto, o exercício da sua página de número 6. Representar no diagrama, representar no plano cartesiano. Lá na página de número 7, o autor fala sobre domínio e imagem. Bom, eu vou ensinar isso aqui para você, é muito fácil. Domínio é o conjunto de partida. Domínio é o conjunto de partida. Imagem é o conjunto de chegada. Então, aqui, ó, A, B, C, D. A e B seriam quem? Domínio. C e D seria quem? Imagem. Ah, entendi. Eu sempre vou procurar no gráfico, o X é o domínio e Y é a imagem. No plano cartesiano, toda vida que você for fazer, você pega no eixo X o domínio e no eixo Y a imagem. Olha o exemplo que eu coloquei. Considere os conjuntos A1, 2, 3, B2, 4, 6. Quem é o produto cartesiano? Olha o que eu fiz, ó. 1, 2, 1, 4, 1, 6. 2, 2, 2, 4, 2, 6. E por último, 3, 2, 3, 4, 3, 6. Quem é o diagrama? Está aqui o diagrama. Quem é o domínio? Domínio são os elementos de quem? Do conjunto A, o X. Imagem são quem? São os elementos do conjunto B, o Y. Quem seria o domínio? 1, 2, 3. Quem seria a imagem? 2, 4, 6. Domínio é o primeiro conjunto, imagem é o segundo. Na página de número 8, ele pede para que você olhe os conjuntos A e B e represente por meio de diagramas de flecha e do plano cartesiano algumas relações. Quando você encontrar essa história de relação, olha, vamos ler isso aqui matematicamente falando. Relação 1 é o conjunto dos pares x e y pertencentes a quem? Ao produto A vezes B. O que te interessa é isso bem aqui, ó. O que ele está dizendo? Y igual a 2x mais 1. O que te interessa é isso aqui. Então, tu vai fazer quem? Para todo mundo aqui, ó, por menos 2, pega o domínio. Por menos 2, por menos 1, para o 0 e para o 2. Tu vai fazer todo mundo o cálculo, ó. Tu vai ter que fazer o cálculo onde, Vanx? Nessa expressão, 2x mais 1. Quem te interessa é essa expressão aqui, y igual a 2x mais 1. É isso aqui que tu vai fazer. Onde tiver o x, tu vai colocar primeiro menos 2, depois tu faz com menos 1, depois tu faz com 0, depois tu faz com 2. Vamos me ajudar aqui? 2 vezes menos 2 mais 1. Isso aqui vai dar menos 4 mais 1, menos 3. Guarda esse número. Com menos 1, 2 vezes menos 1 mais 1. Vai dar menos 2 com 1, menos 1. Com 0, 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0, somado com 1 dá 1. Com 2, 2 vezes 2, 4, somado com 1 dá 5. Quais são os números que você montou? Vamos raciocinar. Aqui estão os números. Eu tenho essa galera aqui, ó. A,
Está aqui o diagrama. E o B. Estão eles aqui. Quem são os que estão aqui dentro? Menos 2, menos 1, 0 e 2. Do outro lado tem quem? Menos 3, menos 1, 1 e 3. Bom, o que é que você tem aí? Você tem que procurar relacionar os elementos que você possui. Será que o menos 2 está com quem? Com menos 3. Você faz isso, ó. Presta atenção. O menos 1 está com quem? Menos 1 está com menos 1. Vai estar aqui. O 0 está com quem? O 0 está com 1. E o 2 está com quem? O 2 está com 5. Você tem? Você não tem, né? Você não tem o 5. Então, ficou faltando um elemento para ele. Isso aqui seria o diagrama de flechas. Vanx, representa o plano cartesiano. O plano cartesiano você faz aqui assim, amigos, ó. Y, X. Quem é que você vai colocar aqui no plano cartesiano? Você vai colocar o menos 1, o 0, o menos 2. Quem é que está mais para cá? O 1 e o 2. E aqui no plano cartesiano, na vertical, quem é que você vai colocar? Aqui é 1, 2, 3. Aqui para baixo, menos 1, menos 2, menos 3. Cada plano cartesiano faz a mesma coisa. O 0 no centro, para a direita os positivos, para a esquerda os negativos. Obviamente, na hora que você for fazer, procure colocar as distâncias mais simétricas. Eu coloquei aqui os números muito longe. Eu vou colocar o menos 2 aqui, menos 3. Coloquei muito longe para que a gente pudesse ter as mesmas medidas, né? A gente precisa de simetria aqui, senão dá problema, tá? Coloquei aqui. Quem são os elementos que eu tenho? O menos 2 com menos 3. Eu vou descer aqui, ó. O menos 1 com menos 1. Eu vou descer aqui. Porque aqui eu tenho menos 1. Quem mais? O 0 com 1. Então, vai ficar aqui em cima do 1. E só, porque o 2 não tem imagem. Aí, como não tem como imagem, eu não tenho como marcar. Ficaria só desse jeito mesmo. O que é que a gente tem agora? Temos que fazer a segunda. Ó, qual é a relação 2? É o par xy, pertencente ao produto A vezes B. O que é que me interessa? Esse pedaço. Y igual a x menos 1. Só me interessa isso. Não quero outra coisa, só quero isso. Não quero saber de outra coisa. Então, o que é que a gente vai fazer? Então, vamos pegar os elementos de novo do A, menos 2, menos 1, 0 e 2, e vamos jogar naquela expressãozinha ali, para descobrir quem é que a gente vai achar. Ó. Vai jogar aqui. Então, onde tem o x, você coloca o termo. Ó, menos 2, menos 1. Isso aqui vai dar quanto? Menos 3. Com menos 1 com menos 1. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. 0 com menos 1. Menos 1. 2 menos 1, 1. Bom, qual é o diagrama de flechas? Desenho o conjunto A, desenho o conjunto B. Do mesmo jeito do outro. Ó. Menos 2, menos 1, 0, 2. Menos 3, menos 1, 1 e 3. E vai colocar quem tu tiver achado. Quem foi que tu achou aí? O menos 2 com menos 3. Ótimo, está aqui. O menos 1 com menos 2. Não tem. Agora o menos 1 não tem mais ninguém. O 0 com menos 1. Tem. E o 2 com 1. Tem. Você percebeu que ficou um sem relação, né? Então, aqui, ó. Fiz o diagrama de flechas. Vou fazer a mesma coisa com quem? Com o plano cartesiano. Y na vertical. E o que mais? X na horizontal. Vamos lá. Veja. Como é que eu faço aqui, Vanx? Você coloca assim, ó. 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, para cima. 1, 2, 3, para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3. E vai procurar os termos que você tem. Lembre-se, no primeiro, quem é? É o x. No segundo, é o y. Primeiro é domínio, segundo é imagem. Vamos lá. O menos 2 com menos 3. Então, desce aqui, ó. Está aqui ele. O 0 com menos 1. O 0 com menos 1 vai ficar aqui. Em cima do próprio menos 1. O 2 com 1. O 2 vai subir. Aqui. Pronto. Aí estão as representações pelo diagrama de flecha e plano cartesiano. Detalhe, nas relações, o mais importante é o que vem depois da barrinha. Essa barrinha chama-se tal que, ó. Essa barrinha a gente lê tal que.
Você olha para a expressão que tem depois dela. O primeiro conjunto, domínio, é o x. O segundo conjunto é a imagem, é o y. Conjunto de partida, conjunto de chegada. Nessa mesma questão, página de número 8, ele diz assim: elabore um desafio para seu colega. Infelizmente, isso aqui era se nós estivéssemos de maneira presencial. Com essas aulas remotas, eu vou fazer de conta que você está trabalhando com algum colega. Você pode até trabalhar com ele depois, você tratar com ele para ele fazer isso. Ó. Elabore um desafio para seu colega. Você vai determinar 2 conjuntos e uma lei de formação que relaciona os elementos. Ele deve fazer a representação por diagrama de flechas e pelo plano cartesiano. Ou seja, você ia criar um exercício para ele. Faz de conta que você me escolheu, eu escolhi você. Eu vou montar um exercício aqui para você. Está aqui. Ó. Eu escolhi o conjunto A, 1, 2, e o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu dei essa relação aqui. Ó. O par xy pertencente a vezes B. Quem é que importa para mim? Y igual a x mais 2. Como é que você vai fazer isso? Olha como você é inteligente. Você vai pegar o 1, o 2 e o 3. Porque esse pessoal aqui é o quê? É o teu domínio. Tu vai procurar o que deles? A imagem. Olha o que você vai fazer. Qual a expressão que você vai usar? Y igual a x mais 2. Isso aqui é um exercício que eu criei para você. Depois você cria outro para mim, para os seus colegas. Como é que ia ficar aqui, x mais 2? 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. 3 mais 2, 5. Quais são os pares que tu fez, hein? O 1 com o 3, o 2 com o 4 e o 3 com o 5. Vá lá. 1 com o 2. Não, 1 com o 3. Faz isso. O 2 com o 4. Faz isso. O 3 com o 5. Faz isso. Pronto, já fez o diagrama. Isso aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. E aqui na reta, Vax, você vai fazer o quê? 1, 2, 3. Eu não vou nem fazer os negativos, porque nesse exercício não tem nenhum número negativo. Vou fazer só os positivos. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos relacionar? O 1 está com o 3, então 1 no x, o 3 no y. Marcou o pontinho. O 2 está com o 4, Vanks. Tu traça uma reta na horizontal, traça uma reta na vertical e pega o que se encontra. O 3 está com o 5. Tu faria isso, ó. Uma reta vertical, uma reta horizontal e marcou o ponto. Então, eu elaborei um exercício para você. Eu criei um conjunto A, criei um conjunto B e fiz uma relação. Essa parte escrita que tem aqui do conjunto é sempre a mesma coisa. Ó. Sempre você vai escrever a mesma coisa. Ó. Par xy, pertencente a vezes B, tal que. Aí tu cria bem aqui. Qual foi a criação que eu fiz? X mais 2. Seja esperto. O primeiro conjunto tu faz um pouco número, senão tu vai ficar com um exercício gigante. Ah, eu esqueci de um número bem aqui. Aqui tem um 3, viu? Meu conjunto é 1, 2, 3. Beleza? Vamos para a próxima. Agora eu vou te mostrar quando é que uma relação binária é função. Como assim, Vanks? Pode ser que exista uma relação binária que não é função? Pode. Eu quero que você entenda que toda função é uma relação binária. Porém, nem toda relação binária é função. Para ser função, veja o que eu vou explicar aqui. Para ser função, todo elemento de A tem um único elemento relacionado em B. Olha aqui, é fiel. Para cada elemento do A, um único elemento em B. Pode ter mais de um? Não. Pode faltar? Também não. Eu coloquei 6 exemplos para você poder visualizar comigo, para saber o que é que pode e o que é que não pode. Vamos lá. Veja, esse primeiro conjunto aqui é o domínio, isso aqui é a imagem. Primeiro é domínio, segundo é imagem. Domínio, imagem. Domínio, imagem. O que é que eu disse para você? Só pode ter um. Você só pode ter uma relação. Quem é que é a referência? É o domínio, é o conjunto de partida. Esse primeiro é função, sim ou não? Não, não é função. Vou explicar por quê. O 0 está sem imagem. Não pode ficar sem imagem? Não. Vamos lá no segundo. O A tem imagem? Tem. O B também, o C também e o D. Vanks, mas tem 2 no primeiro lugar. Não me importa o segundo conjunto, eu só olho para o primeiro. No primeiro, todo mundo tem uma única imagem? Sim. Então, é função. Vamos para o segundo. O terceiro. O que está acontecendo aqui? O 1 tem várias imagens, né? Ó. Pode acontecer isso? Não. Quantas imagens tem que ter? Só uma. Vamos aqui. O 3 tem uma imagem, o 0 tem só uma imagem, menos 3 tem só uma imagem. É função? Sim.
Eu estou observando, Vanks, que no segundo conjunto pode sobrar, pode ter um elemento com mais de um, não tem problema. Não. Qual é a preocupação que você tem que ter? Com o conjunto de partida. Você olha só para o primeiro conjunto. No primeiro conjunto não pode sobrar ninguém e nem pode ter mais de uma imagem para cada um. Veja aqui o quinto exemplo. 0 tem uma imagem, o 1 tem uma imagem, o 2 tem uma imagem. Do outro lado sobra, não importa, eu só olho para o primeiro conjunto. Isso aqui é função? Sim. Olhe para esse aqui. Esse aqui não é função, sabe por quê? Esse elemento que eu acabei de circular, ele tem duas imagens. Ele pode ter duas imagens? Não. Então, isso aqui não é função. Então, não esqueça. Toda função é uma relação binária, mas nem toda relação binária é função. Por exemplo, esses 6 casos aqui, todos são relações binárias, dos quais apenas 3 são funções e outros 3 não. Qual é a condição que eu tenho que olhar? Olha para o primeiro conjunto, olha para o primeiro. No primeiro, ninguém pode estar sem imagem e ninguém pode ter mais de uma. Pronto, é só isso que você tem que fazer. Olha lá na questão de número 1 da página 10, que você vai entender exatamente o que eu conversei. Ele está perguntando quem é representação de função ou não. Olha para a letra A. Está vendo que está sobrando um elemento aqui sem imagem? Isso aqui é função? Não. Olha aqui. Esse elemento tem imagem? Tem. Esse aqui também. Você não olha para o segundo conjunto, você olha para o primeiro. Isso aqui é função? Sim. O elemento tem imagem, o outro também tem. Não olhe para o segundo conjunto. Isso aqui é função? Sim. Tem imagem, tem uma imagem. Função. Letra E. Esse elemento está com duas imagens. Isso aqui é função? Não. Aqui, na F, tem um elemento que tem 3 imagens. Isso aqui é função? Não. Quais são as funções nessa questão de número 1? Letras B, C e D. Qual a justificativa? O que é que ele tem que ter? Olha o que você vai escrever. Ó. Aqui, para você nunca esquecer. Cada elemento do domínio com uma única imagem. Nem pode faltar e nem pode ter mais de uma. É só uma. É só uma. Não esqueça. Na questão de número 2, nós temos uma função f de a em b, definida por menos 2x ao quadrado mais 7x. E ele nos dá o conjunto A, menos 2, menos 1, 0 e 1, e pergunta qual é o conjunto imagem. Então, vamos pensar aqui. Ó. Você tem uma expressão, que é uma função, menos 2x ao quadrado mais 7x, e você tem o conjunto A com os elementos menos 2, menos 1, 0 e 1. Eles representam o x, amigos. Esse conjunto aqui representa o x. O outro conjunto que vai ser a relação com ele representa o y, que seria as imagens. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que pegar os elementos que aqui estão, vai fazer aqui, ó, f de menos 2, vai calcular o f de menos 1, vai calcular o f de 0 e vai calcular o f de 1. Você tem que pegar esses elementos e colocar aqui, nessa expressão. No lugar do x, você coloca menos 2. Assim, ó, menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, mais 7 vezes menos 2. Agora, no lugar do x, você coloca menos 1. Menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 7 vezes menos 1. Agora, no lugar do zero, menos 2 vezes 0 ao quadrado, mais 7 vezes 0. E do 1, menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 7 vezes 1. Você vai fazer essa conta e vai encontrar os pares de cada um, as relações, as imagens. Aqui vai ficar menos 2 vezes 4, menos 14. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 com menos 14 dá menos 22. Então, o número menos 2 vai lá no menos 22. Você faz isso. Menos 1. Menos 2 vezes 1, menos 7. 2 negativo com 7 dá menos 9. Então, esse moço aqui vem no menos 9. Com o zero, menos 2 vezes 0, essa aqui está ótima, mais 7 vezes 0, um número multiplicado por 0 dá 0. O zero vem com quem? Com o zero. E por último, menos 2 vezes 1 ao quadrado dá 1, mais 7 vezes 1, 7. 7 menos 2, 5. Pronto, aqui está a sua resposta. Qual seria o conjunto imagem? O conjunto imagem seria menos 22, menos 9, 0 e 5. Aqui é domínio, aqui é imagem. Conjunto de partida, conjunto de chegada.
Na próxima aula, a gente vai trazer mais exercícios para a gente possa trabalhar e efetuar essas resoluções que são extremamente importantes. Um grande abraço.